Carvalho, do blog Olitalk 2020 e Geografia Olímpica, e também do canal Sovurs do YouTube, retornando ao livro do Olímpia 1956, de Kurt Eschko, um livro austríaco sobre os Jogos Olímpicos de 1956. Continuando a segunda parte, as fotografias dos Jogos Olímpicos, da parte da disputa dos outros esportes. O hipismo ocorreu na Suécia, em Estocolmo, e as outras competições foram na Austrália. Austrália, as leis de quarentena, né? Lembrando que as leis de quarentena da Austrália, para a entrada de animais em seu território, eram muito rígidas. Então, procurou-se uma alternativa para a realização do torneio de hipismo. Escolheu-se Estocolmo, as competições em junho. Aí, em novembro, foram as competições das demais modalidades esportivas. Aqui um atleta segurando a bandeira alemã, lembrando que a Alemanha competiu unificada. Competidores da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental sob uma mesma bandeira. E o mundo já estava dividido nessa época. Aqui o desfile da Alemanha. Pode ver aqui, ó, Germany. Depois ali atrás Great Britain. Não se sabia ao certo se ia ficar dividido ou não a Alemanha, né, naquela época. O juramento dos atletas, o John Lenz da Austrália fazendo o juramento olímpico, aqui a delegação da Iugoslávia, a pessoa desmaiou, e aqui o início das competições. Que é a final dos 100 metros, a vitória do norte-americano Robert Morrow, à frente de Tony Baker, e a medalha de bronze da Austrália com Hector Hogan. E aqui a largada do Robert Morrow. Na outra página, mais uma prova aqui já, a final dos 200 metros. A vitória, a medalha de ouro de novo, Robert Bob Morrow, à frente do Andrew Stanfield, que foi medalha de ouro nos Jogos de 1952, e medalha de bronze Tony Baker, dos Estados Unidos. Foi um pódio integralmente norte-americano. Medalhas de ouro, prata e bronze. Aqui a largada do revezamento 4 por 100 metros. De novo aqui vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vencendo aqui, conquistando a medalha de ouro à frente da União Soviética. Os norte-americanos bateram os soviéticos. Conquistaram a medalha de ouro nessa prova. Os norte-americanos que sempre foram tradicionalíssimos, né, nos revezamentos. Que virando um atleta arrumando o bloco de largada, o alemão Haas. Aqui a largada do que parece ser uma prova de 400 metros, 200 ou 400 metros. Vamos ver aqui, não, isso aqui parece mais 200. Não, mas é 400 mesmo. E aqui a chegada dos 400 metros. A medalha de ouro para o Charles Jenkins, dos Estados Unidos, a prata para o alemão, o Carl Friedrich Haas, e a divisão da medalha de bronze entre o finlandês Hellsten e o soviético Ardalion Ignatiev. 2 medalhas de bronze na prova. Aqui os atletas. A prova, essa já é a prova dos 800 metros, com o Thomas Courtney, dos Estados Unidos, que obteve a medalha de ouro, conquistando aqui, ó, a medalha de ouro, derrotando o britânico Derek Johnson, se não me engano, isso mesmo, Derek Johnson, e o Aldon Boysen, da Noruega, aqui atrás ficou com a medalha de bronze. Uma prova, mais uma vitória dos Estados Unidos. Você repare que os Estados Unidos venceram as provas de 100 metros e 200 com Bob Morrow, os 400 com Charles Jenkins e o Thomas Courtney nos 800. Um forte domínio norte-americano. Aqui os atletas, né, o Courtney com o Boysen e o Johnson. Mais um momento aqui de entrega de autógrafos. Um treinamento grande, Emil Zatopek, que ganhou 3 medalhas de ouro nos Jogos de
de 1952, venceu 5.000, 10.000 e a maratona. E aqui a prova de 1.500 metros, a vitória de Ronald Delaney, da Irlanda, conquistou a medalha de ouro, uma vitória histórica para a Irlanda. O alemão Ritzenheim ficou com a medalha de prata, e o John Land, da Austrália, aqui encoberto pela mão do Delaney, ficou com a medalha de bronze. Aqui a prova de 5.000 metros, o grande Vladimir Kutz, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro tanto nos 5.000 metros quanto nos 10.000 metros. Ele tinha um ritmo, ele alternava o ritmo na prova e acabava confundindo os adversários. Prova de maratona, o Zatopek, que aqui ficou na 5ª ou 6ª colocação. Zexter, Wurt Zexter, foi 6º colocado. O Zatopek 6º lugar. E a vitória do Alain Mimoun, da França. Alain Mimoun, que perdeu 3 vezes para o Emil Zatopek nas provas de 5.000 e 10.000 metros, nos Jogos de 48 e 1952. Aqui, finalmente, nos Jogos de 1956, na maratona, o francês Alain Mimoun acabou conquistando a medalha de ouro. A prova de 3.000 metros com obstáculo, a vitória do britânico Christopher Bracher, que foi desclassificado, depois apelou e foi reintegrado de novo à posição de medalha de ouro. A prova dos 110 metros com barreira, vitória do norte-americano Lee Kelley, seguido por outro norte-americano Jack Davis e outro norte-americano, o Joe Schenkel. Os Estados Unidos conquistaram ouro, prata e bronze nessa prova. Os Estados Unidos dominavam essas provas com barreiras. A prova de 400 metros também, vitória de outro norte-americano, Glenn Davis, conquistou a medalha de ouro. E prata e bronze também ficou com os Estados Unidos. Silas Southern e Joshua Kubrat conquistaram as medalhas. O Lituev da União Soviética chegou atrás, não conquistou medalhas. Os Estados Unidos, portanto, ficaram com as medalhas de ouro, prata e bronze, tanto nos 110 metros com barreira quanto nos 400 com barreira. Aqui a marcha de 50 quilômetros, aqui é a largada dos 20 quilômetros, e aqui a chegada dos 50 quilômetros, que teve a vitória do Norman Reed da Nova Zelândia. Aqui é a largada dos 20 quilômetros, que o Bruno Jung, da União Soviética. A União Soviética dominou. E aqui o Norman Reed, está aqui. Que eu não consegui ler a letra. O Norman Reed venceu 50 quilômetros. Ele é neozelandês. Aqui o norte-americano, o Fortune Gordon, dos Estados Unidos, que ganhou medalha de prata. E aqui o medalhista de ouro, o Alfred Orter, dos Estados Unidos, que conquistou a primeira de suas 4 medalhas de ouro. Depois ele seria campeão em 1960, 64 e 68. Outro grande norte-americano aqui no peso, Perry O'Brien, que criou a técnica do arremesso de peso com o atleta saindo de costas. E aqui o William Nieder, dos Estados Unidos, foi medalha de prata, mas em 1960 alcançou a medalha de ouro, que ele está conversando com o italiano Mosconi. A prova do lançamento de dardo, o campeão da prova, o Danielsen, da Noruega, conquistou a medalha de ouro, fez um lançamento, quebrou o recorde mundial, fez um lançamento que superou o segundo colocado em quase 6 metros. E ficou com 85 metros. Medalha de prata, o polonês Sidlo lançou apenas 79 metros. Aqui o Danielsen fazendo o seu lançamento vencedor. As provas de salto, o norte-americano Charles Dumas, que foi o campeão do salto em altura, outro norte-americano, Harold Connolly, campeão no martelo, e outro norte-americano, Gregory Bell, que venceu o salto em distância. Aqui embaixo os campeões, o Glenn Davis, o Gregory Bell, o Charles Dumas
e o Harold Connolly, 4 grandes campeões do atletismo norte-americano. Interessantíssima essa foto, uma foto simples, reunindo 4 grandes campeões, Glenn Davis dos 400 com barreira, o Gregory Bell do salto em distância, o Charles Dumas do salto em altura e o Harold Connolly do lançamento de martelo. Grande domínio. Aqui o salto triplo, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva, que conquistou a medalha de ouro. Vou dar uma aproximada. Ademar Ferreira da Silva conquistou a medalha de ouro. E aqui a zebra, o Vilhjálmur Einarsson da Islândia, que obteve uma medalha de prata e colocou alguma pressão em cima do Ademar Ferreira da Silva. 16,25 ele conseguiu, aí o Ademar foi lá e fez 16,35, garantiu a medalha de ouro. Salto com vara, a história do outro norte-americano, Robert Richards. Aqui os atletas, uma mexicana com um indiano. Aqui um atleta chinês, a China naquela confusão entre China continental e Formosa. E o Robert Richards, né, com a Bíblia, ele que era o reverendo Richards. Competição do decathlon, o grande, fortíssimo Milton Campbell, que acabou garantindo a medalha de ouro no decathlon, e aqui um alemão, Martin Lauer, foi em 5º lugar. Mais uma prova, o Lauer na prova de 1.500 metros do decathlon. Aqui os dois, aqui o Milton Campbell, fortíssimo Milton Campbell, e Rafer Johnson, junto com quem aqui? Milton Campbell, esse fortão aqui, ó, 294, segurando o Rafer Johnson. Curiosamente, o Rafer Johnson foi campeão em 1960. Curioso, pensando agora, né, no peso, o William Eder foi derrotado pelo Perry O'Brien e venceu em 1960. E aqui no decathlon, o Milton Campbell derrotou o Rafer Johnson, que foi campeão em 1960. Grandes, os norte-americanos dominavam o decathlon. Aqui as provas femininas, né? A prova de 100 metros, vitória da australiana Beth Cuthbert, a Krista Stubnick da Alemanha, prata, e Marlene Mathews, australiana, medalhista de bronze. Elas aqui no pódio. Outra competidora, uma competidora parece que da Índia ou da Indonésia, Inderin. Aqui a Beth Cuthbert, vencendo a prova do revezamento, 4x100, mais uma medalha de ouro para a Austrália. Outra australiana de grande sucesso, a Shirley Strickland Hunt, conquistando o bicampeonato nos 80 metros com barreira. Aqui ela arremetendo na chegada. Várias competidoras aqui posando por uma fotografia, né, Dana Zatopkova da Tchecoslováquia aqui a Zatopkova, que foi campeã do dardo, a esposa do Emil Zatopek, campeã do dardo nos Jogos Olímpicos de 1952. Premiação, a polonesa Zbieta Kresinska, campeã do salto em distância, e aqui uma alemã, Erika Fisch, realizando o salto. Prova de arremesso de peso, a alemã Marianne Werner, ganhadora da medalha de bronze, e a pesadíssima Tamara Tchikevich, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro, superando a campeã de 1952, a compatriota Galina Zibina, por somente 6 centímetros, 16,59 contra 16,53 da Zibina. Zibina ainda conquistou medalha nos Jogos de 1964. Tchikevich era fortíssimo, enorme. O lançamento do disco, a campeã foi a Olga Fikotova, da Tchecoslováquia, que ladeada aí por 2 atletas soviéticas, Irina Beliakova e a Nina Romashkova, que foi a campeã
nos Jogos de 1952 com o nome Nina Romashkova, e depois ela venceu como Nina Ponomariova. Aliás, ela foi a primeira ganhadora de medalha de ouro da história da União Soviética em Jogos Olímpicos. Uma atleta, Marianne Werner, alemã, confortando outra compatriota. E aqui a Olga Fikotova realizando seu lançamento no disco. Olga Fikotova quebrou a hegemonia das soviéticas, que venceram o peso com a Tchikevich e venceram no dardo com a Inessa Yaunzemi. No disco não deu, a Olga Fikotova. E curiosamente a Fikotova depois casou-se com o Harold Connolly, campeão do lançamento de martelo, e se mudou para os Estados Unidos. Aqui a atleta realizando o lançamento, a Inessa Yaunzemi fazendo o lançamento do dardo, Mildred McDaniel dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro no salto em altura, aqui a competidora Psareva da União Soviética e a britânica Hopkins, que dividiram a medalha de prata, Yolanda Balas da Romênia, que depois seria uma grande competidora do salto em altura, outra competidora, uma austríaca, Jane Stuniu do saltos ornamentais, aqui prova de natação, a Lorraine Krepp, o Dawn Fraser, John Henricks. A Fraser e o Henricks venceram a prova dos 100 metros nado livre. Dawn Fraser, campeã dos 100 livre. Murray Rose, que venceu os 400 e 1.500 nado livre pela Austrália. E aqui o nado de costas, o David Taylor e o John Monckton, australianos, medalha de ouro e prata, e medalha de bronze do norte-americano McKinney. Na prova de 100 metros, nado de costas, uma competidora dos saltos ornamentais. Prova de nado de peito, a chegada, a vitória da alemã Ursula Rapp. Embaixo a Judith Greenham, do Reino Unido, que conquistou a medalha de ouro nos 100 metros nado de costas. A premiação da prova, né? Duas alemãs, a Ursula Rapp e a Eva Maria Ten Olsen. Uma competidora novinha aqui das Filipinas. Mais provas de saltos ornamentais. Robert Clutchworth, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro no trampolim. Aqui o Gary Tobian, também era um grande competidor de trampolim. O duelo entre húngaros e soviéticos no polo aquático, que inclusive virou filme. Lars Hall, da Suécia, conquistando a medalha de ouro do pentatlo moderno, e ele aqui ladeado pelos finlandeses medalhistas. Então foi Lars Hall e o Korhonen da Finlândia, que as competições de remo ainda, um competidor da Áustria. Os competidores de remo, aqui o barco, o 2Com. O barco da Alemanha, conquistada a medalha de prata, perderam para os Estados Unidos. Aqui o 8Com, vitória dos norte-americanos. Uma parte aqui de propaganda, polo aquático. As provas de canoagem, Teresizentes, da Alemanha. Vitória na prova ficou com a soviética, aqui a soviética, Elizaveta Dementieva, Terezense, e uma dinamarquesa, Tovsov. A União Soviética aqui conquistou suas primeiras medalhas de ouro na canoagem nos Jogos de 56. Aqui os vencedores, os alemães no caiaque duplo 1.000 metros, a Alemanha conquistando a medalha de ouro. Aqui outros, Meinhard Miltenberg e Scheuer, que conquistaram a medalha de bronze nos 10.000 metros. Aqui a vela, as provas de vela. O boxe, o argentino Musillo lutando com o austríaco. O Wolfgang Behrens da Alemanha conquistou a medalha de ouro no boxe.
Aqui a premiação, Richard McTaggart, dos Estados Unidos, Terry Spinks, que também foi outro campeão do boxe, Laszlo Pape, da Hungria, que foi tricampeão olímpico, conquistando aqui sua segunda medalha de ouro, James Boyd, dos Estados Unidos, conquistou uma das duas medalhas de ouro dos norte-americanos, a outra foi com o Rademacher na categoria mais pesada. As competições de luta, o Wilfred Dietrich, mais provas de luta. Aqui japonês, Rússia e Irã dominando, o Tahiti aqui, o Golan-Reza Tahiti do Irã, derrotando o soviético Kulaev. Shozo Sasahara, outro campeão da luta livre. O turco Dogan, que conquistou a medalha de prata. Mais provas de luta. O norte-americano Rod. E aqui também o Rossin e um austríaco. O levantamento de peso. O bom desempenho dos norte-americanos, o Charles Vince, vencendo a categoria mais leve. E o Isaac Berger, também outro campeão. Aqui já o Tamio Kono, dos Estados Unidos, conquistando o bicampeonato olímpico. E aqui o soviético Rybak, que também conquistou medalha de ouro. Mais competidores do levantamento de peso. Aqui a premiação do Rybak junto com o Rabutidinov. E o Paul Anderson dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro entre os mais pesados. As competições de ciclismo. Aqui o Ercole Baldini da Itália vencendo a prova de estrada. Baldini sendo premiado. Aqui na velocidade tandem a vitória dos australianos. Mas não é nessa foto aqui, Inglaterra. Um acidente entre os competidores. Aqui o Rudolf Karpat, da Hungria, vencedor no sabre. Mais provas de esgrima. Esgrima feminina. Olga Orban, da Romênia. Ella Müller-Price, da Áustria, austríaca. A Gillian Shin, que foi campeã da prova feminina. Aqui o sabre por equipes, vitória da Hungria, seguida de União Soviética e Polônia. As competições de tiro ao alvo. Aqui não está retratando nenhum campeão, o Vassily Borisov, da União Soviética, que foi campeão no... Não é o Borisov esse. Aqui o Pentti Linosvu, da Finlândia, mais competições de tiro, as provas de ginástica. Robert Klein, Alemanha, o Helmut Pantz, que foi campeão no salto. Boris Chachalin, que foi campeão no cavalo com alças. Aqui o competidor austríaco, as provas femininas, Rakossia, grande Larissa Latinina, ganhou 4 medalhas de ouro. Agnes Kellet, outro fenômeno, ganhadora de 4 medalhas de ouro. Sueca Lindberg, as competições de basquetebol, o hóquei sobre a grama, vitória da Índia, o futebol que teve o domínio da União Soviética, comandado pelo grande Lev Yashin, o encerramento dos jogos, os atletas indo embora, encerramento, levando a bandeira olímpica embora. E aqui o livro foi adquirido 19 de abril de 2001, Vertigo Antiquariat, da Áustria. Foi onde eu consegui adquirir esse livro. No fim deu para apresentar esse livro, né? Um livro austríaco sobre os Jogos de 1956. Livro muito bom, muito bem documentado. É aqui, ó. Allerdings konnte sein Landsmann Alan Erdmann
Você não é o Borisov, não. The best Geschichte der Julian von Hamburg war der Russland. Allerdings konnte sein Landsmann Alan Erdmann nur einzigen Punkt. As competições de ginástica. O grande Boris Sakhalin, que dominou os Jogos de 1960. Mas é um erro não ter uma foto que a Larissa Latinina conquistou 18 medalhas na história olímpica. É um erro não ter uma foto do Viktor Tchoukarin, que a União Soviética dominou, conquistou 7 medalhas de ouro entre os homens, e o Viktor Tchoukarin obteve 5 medalhas, aqui a Agnes Kellett. Não há uma foto dele aqui. Eu acho que aquela fabulosa equipe soviética mereceria uma foto aqui no livro. E no futebol, a União Soviética tinha um grande Lev Yashin no gol. Então, vou encerrando por aqui esse livro aqui do Kurt Eschko, livro austríaco. Obrigado, espero que tenham gostado da apresentação de mais um livro. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e Sovurs e o canal Sovurs no YouTube. Obrigado. Volto com o próximo livro.